Muito boa noite, estamos ao vivo, pessoal, tudo bem? Estamos na nossa noite número 3 dessa nova série. Sejam todos bem-vindos. Fiz a tarefa de casa, só medo psicológico. Faz sentido, porque a gente, basicamente, como eu falei na aula passada, o medo físico ele é circunstancial e é evitável. Então, você só tem medo físico diante de um perigo real. Quando você está diante de um perigo real, você vai lidar com esse perigo, ou você foge, ou você enfrenta a situação, mas é por isso que todos nós, se nós fizermos uma análise, na verdade, nós só temos verdadeiramente medos psicológicos. E o medo psicológico, como eu falei na aula passada, é um grande vilão do nosso crescimento, é uma das maiores forças restritivas que existem. E por isso é tão importante a gente se focar, nós nos focarmos para resolver isso, tá bom? Boa noite, Cleusa Goldschmidt, Gane Colada, Daisy Pimentel na área, Gilson Dias, Ronaldo Galdino, Carlos Henrique Stulzler, cancelou o futebol para estar aqui, fez bem, hein? Peter Aguirre, Tami Boaro, Rose Aires, Paulo Cristo, Estácio Fernando Ferreira, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Rai Silva, Rai Silva, Keila Siqueira, boa noite, pessoal. Novidade no ar, novidade no ar. Temos, só não encadernei ainda, porque ele acabou de sair do forno. O que é isso? É o ciclo de 90 dias. É um estudo, aliás, um cronograma de estudo, tá? Que você pode baixar e a gente vai explicar depois como ele funciona. Mas é um plano, na verdade, isso aqui tá saindo o ciclo de 90 dias, é um cronograma de estudos para os próximos 90 dias. São, na verdade, 3 níveis, como eu tinha falado. Tem o nível hard, que é o nível intenso, tem o nível médio e o nível easy, que é o mais fácil, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Depois eu vou explicar isso um pouco, vou explicar um pouco, talvez o Ferro, o Ferro não está aí, Otávio, dá um toque para o Ferro, talvez no final da aula ele faz uma apresentação em slide para que eu não precise mostrar que dá muito reflexo, porque a luz está bem na minha frente, tá bom? Então, são 3 níveis e você pode escolher o nível que você quiser, de acordo com a sua disponibilidade de estudos, mas são 90 dias, um cronograma para os próximos 90 dias para você se focar. E vamos trabalhar duro, pessoal, para a gente conseguir alcançar nossos objetivos, tá bom? Então, você escolhe, se você quiser. São, na verdade, 3 níveis, como eu falei, mas se você quiser montar sua própria estrutura, também é possível dentro desse cronograma. Tá bom, pessoal? Outra novidade é as pessoas que vão ir para Gramado em fevereiro, no encontro presencial. Nós vamos fornecer a lista amanhã, a lista do Hotmart, só para vocês saberem. Em 2 minutos, a gente tinha as 90 vagas preenchidas. Demorou exatamente 2 minutos para que as pessoas se inscrevessem, os 90 primeiros, e vai estar lá na lista
Essa lista do Hotmart, todo o horário que você se inscreveu e tudo mais, você vai receber, todo mundo vai receber a lista. Nós vamos mandá-la por e-mail e também no grupo de WhatsApp. Então, você pode, se você não está dentro dos 90, você pode olhar a hora que você foi fazer sua inscrição, tá bom? Muito bem, senhores, muito bem, senhoras, vamos trabalhar. Para quem está chegando agora. E depois dessas 90 vagas, para quem não está dentro dessas 90 vagas, na semana que vem, segunda-feira, nós vamos fazer o sorteio das 10 vagas entre todos os inscritos dessa turma. Então, você ainda vai ter chance, tá bom? Pessoal, na semana passada, vamos se focar no medo agora, na questão da emoção, medo. Na semana passada, nós vimos, não vou falar das atividades, falar mais tarde. Vamos se focar aqui, pessoal. Vamos se focar aqui. Vou fechar aqui os comentários para a gente se focar. É muito, muito importante você se focar para prestar atenção. Lucas, você viu que no final você apresenta a apostila para as pessoas, tá bom? A apostila não, o caderno do ciclo dos 90 dias. Bom, o que você precisa entender quando a gente fala de medo? E é tão importante nós entendermos como nasce o medo, como se desenvolve e como se libertar do medo. Isso é tão importante, porque isso abre o caminho para a gente resolver todas as emoções. Então, o que acontece? Toda a pretensão das pessoas de ensinarem inteligência emocional e essas coisas, oferece pequenas melhoras, mas são melhoras quase irrelevantes. O que você precisa entender? Nós vimos isso na semana passada. O medo, ele na verdade é uma coisa só. Supor que isso aqui seja a árvore do medo. Então, você tem aqui dezenas de tipos de medo. Você tem medo da morte, você tem medo da pobreza, você tem medo da doença, você tem medo da solidão, você tem medo do escuro, você tem tantos medos. Você tem medo de falar em público, você tem medo de perder as pessoas que você ama. Então, você tem tantos medos, e esses medos parecem, na verdade, que são vários tipos de medo, mas não é. O medo, ele é sempre a mesma coisa. Então, você não precisa atacar esses medos, porque você nunca vai conseguir superar esses medos, e as pessoas raramente sabem como lidar com os medos. Por quê? Porque elas não entendem o que é efetivamente o medo. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é o que é o medo. Então, preste bem atenção, essa aula aqui talvez seja uma das aulas mais importantes da sua vida. Por quê? Porque ela vai te libertar de várias coisas. Várias coisas. Então, o que acontece? Vamos supor que esse aqui seja o caule que sustente todos os medos psicológicos. A essa altura, você já sabe a diferença entre o medo psicológico e o medo físico. Existe uma relação entre o medo psicológico e o medo físico que eu vou explicar depois. Mas esquece os medos físicos, os mesmos medos instintivos. Vamos nos focar nos medos psicológicos. Então, todos os medos psicológicos, na verdade, são um único medo. Todos os medos, o medo de falar em público, o medo da doença, o medo da morte, o medo da solidão, o medo da doença, o medo da pobreza, todos esses medos, na verdade, são um único medo. Esse que é o estranho. E é isso que eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda o que é esse único medo. Então, vamos olhar para as raízes do medo.
Estou fazendo uma revisão da semana passada. O medo ele tem duas raízes. Uma raiz é o pensamento e a outra raiz é o tempo. Não existe medo, não existe medo em relação ao passado. Você não tem medo do passado. Todo medo que você tem, ele é em relação ao futuro. Não existe medo, você não tem medo do passado, mas você tem medo do futuro. Todo o seu medo, ele está no futuro. O medo da pobreza, se você é pobre agora, se você não tem dinheiro agora, mesmo que você não tenha mesmo que você não tenha dinheiro agora, você não tem medo de não ter dinheiro agora. Pense sobre isso. Você tem medo de não ter dinheiro amanhã ou de nunca ter dinheiro. Se você está doente agora, você não tem medo da doença que você tem agora. Você nunca tem medo em relação ao agora. Você sempre tem medo em relação ao futuro. Se você está doente, mesmo estando doente, você não tem medo da doença que você tem agora. Você tem medo dos efeitos, das consequências que essa doença pode trazer no futuro. Se você está sozinho agora, é muito difícil você ter medo do agora. Ter medo nesse momento. Se você tem medo nesse momento, ele não é um medo psicológico, ele é um medo físico. Mas preste bem atenção, aonde que está a confusão? Muitas vezes, o fato de você sentir o medo agora, você acha que esse medo é do agora. Mas você não tem como sentir medo fora do agora. Todo medo que você sente agora. Mas o que eu estou dizendo não é quando você sente o medo. Eu estou falando da criação do medo. Todo medo que você cria, ele está relacionado ao futuro. Ele precisa de tempo. E só tem dois tempos. Só tem o futuro e só tem o passado. Eu sei que na aula de português você aprendeu que existe o tempo presente, mas no nosso entendimento do tempo, o que nós chamamos de presente, que é o agora, ele não é tempo, ele é atemporal. Você ainda vai entender isso se você não entendeu. O que você precisa entender agora, nesse momento, é o seguinte: escreva isso. Mesmo que você sinta o medo agora, ele nunca é um medo do agora, de algo que vai acontecer agora. Mesmo que você sinta o medo agora, todo medo psicológico, ele está relacionado com algo que pode ou não acontecer no futuro. Você também pode ter medo de coisas que talvez você pense que nunca vão acontecer no futuro. Você sente isso agora, por exemplo. Você pode achar que você nunca vai casar no futuro. Você pode achar que você nunca vai ficar rico. Você pode achar que você nunca vai casar no futuro. Já falei isso. Eu queria dizer, você nunca vai ficar famoso no futuro. Então, todo medo que você tem, ele é em relação a algo que pode ou não acontecer no futuro. Mas quando que você sente o medo? Você sente o medo agora. Você não sente medo, nunca você sente medo em relação ao passado. Por que você não sente medo em relação ao passado? Porque você sabe que o passado já passou. Ah, mas eu tenho medo do passado. Não, você nunca tem medo do passado. Você pode ter medo de que algo que aconteceu no passado volte a acontecer no futuro. Isso sim. Você teve uma doença grave, você foi assaltado, você foi abusado, você foi sequestrado no passado.
Aí você diz: "Meu Deus, como eu ainda tenho medo disso". Não, você não tem medo do passado. Você pode ter algum trauma, algum resquício disso, mas o medo que você sente, ele não é do passado, mas sim de que o passado volte a se repetir no futuro. Então isso é muito importante você entender. Essas coisas são extremamente importantes, por quê? Porque no momento que você entende o medo desaparece. O medo é inconsciência. Então, o que que nós estamos falando? Que as raízes do medo são o tempo, eu já expliquei, passado e futuro. E por que que a raiz do medo é o tempo? Porque ele sempre está relacionado ao futuro. Você nunca sente medo deste momento. Qual é o medo que você tem deste momento? Você pode, nesse momento, sentir medo de algo que pode ou não acontecer no futuro. Mas nesse momento, no momento presente, no agora, qual é o seu problema? Você está bem. Você não tem medo de nada, mesmo estando doente, mesmo você não tendo dinheiro. Ah, mas eu tenho medo que amanhã eu não vou ter dinheiro para pagar. É amanhã, agora, nesse. Você nunca tem medo deste momento. Então, o medo, ele necessariamente precisa de tempo. E só existe dois tempos, o passado e o futuro. Agora, o nosso maior medo, o medo maior, não é nem de algo que pode ou não acontecer no futuro. Isso nós temos medo de tudo isso. Mas nós também temos um medo terrível de ter que abrir mão do nosso passado, de ter que abrir mão do conhecimento. Nós não queremos abrir mão do conhecimento, nós defendemos as nossas crenças, nós defendemos os nossos valores, nós defendemos o nosso sofrimento, nós defendemos as nossas falhas, nós defendemos os nossos erros, tudo isso nós defendemos em nome do passado. Imagine como é difícil para nós dizer: meu Deus, desculpe, eu errei. Eu realmente estava muito errado. Eu me equivoquei nisso, eu estava errado, desculpe. É muito duro, mesmo você percebendo que você erra, você ainda insiste em justificar o erro. Por quê? Porque você tem um medo terrível de admitir que você errou. Por quê? Quando eu digo você, eu digo qualquer ser humano, nós. Por que nós temos um medo terrível? Porque isso ameaça a nossa identidade. Admitir um erro é uma ameaça terrível à nossa identidade. Que identidade? A identificação com o passado. Se eu errei, se eu admitir o meu erro, a minha identidade vai se mostrar falha, fraca. Então, eu não posso admitir o erro, tenho que defender o erro. O que que é uma crítica, por exemplo? Por que que nós gostamos tanto de criticar? Ou mesmo de culpar? Quando você critica ou reclama, quando você reclama, o que que significa necessariamente reclamar? Você reclama de X. Você é Y e você reclama de X. Por que que nós gostamos tanto de reclamar? Porque quando você reclama de X, X está errado e você está certo. E é isso que o falso eu, que nós já vamos falar sobre isso, quer. Ele quer que o outro mostrar, provar ao mundo que o outro está errado e que você está certo. Então, por isso que nós reclamamos. Reclamar é literalmente uma coisa prazerosa, porque isso faz o outro estar errado e você certo. Você adora isso. Nós adoramos isso. Existe um. Presta atenção. Observe isso ao longo da semana. Observe isso durante a semana. Como que existe um prazer insano na reclamação.
Você se sente prazeroso ao reclamar. Por quê? Onde é que está o prazer de reclamar? O prazer de reclamar é que você faz do outro um erro e você está certo. E isso reforça a sua identidade, que é o oposto de você admitir o erro. Quando você admite o erro, você acha que você enfraquece a sua identidade. Quando você faz o outro estar errado, você fortalece a sua identidade. E todo o movimento da mente é nesse sentido, de fortalecer o outro e enfraquecer a si mesmo. Aliás, de enfraquecer o outro e fortalecer a si mesmo. Mas o oposto também acontece quando você se identifica com um papel de vítima. Quando você se identifica com o papel de vítima, o que você faz geralmente? Você chama toda a culpa e a responsabilidade para si. Aí você, se você é a vítima, aí você tem que se inferiorizar, mas isso é uma falsa inferiorização. É uma inferiorização, você se faz de coitadinho, você se faz de coitadinha, para que o mundo olhe como que você realmente é uma vítima, é um injustiçado. Tudo isso é insano, tudo isso é inconsciência, mas a maioria de nós nunca se dá conta disso. Então, o que é o medo? O medo precisa de tempo, ele precisa de passado ou ele precisa de futuro. Se você trouxer a sua atenção para esse momento, e você ficar sem pensar no futuro e sem pensar no passado, você tende a aliviar o seu medo. Quanto mais você pensa no futuro, quanto mais você pensa no passado, maior é a chance de você sentir medo. Isso é incrível, mas preste atenção que isso é só a pontinha do iceberg. Só que o medo ele também precisa de uma ideia, de um pensamento. Por quê? Porque nem todo pensamento para o futuro necessariamente é medo. Algumas coisas, quando você pensa para o futuro, elas são positivas, elas são projetos, elas são sonhos, elas são planejamentos. Então, nem todo pensamento para o futuro necessariamente é medo. Depende da ideia, depende do pensamento. Então, quando você pega uma ideia como a morte, por exemplo, e você pega tudo que você coletou do passado sobre a morte e você projeta ela para o futuro, e você, quanto mais você pensa nisso, maior aumenta o seu medo. Quanto mais você, as pessoas ficam me perguntando o tempo todo: o inferno existe? O inferno existe? O inferno existe? Por que uma pessoa se preocupa com o inferno? Por que alguém haveria de se preocupar com o inferno? Literalmente, qual é o problema de alguém se preocupar com o inferno? Medo de ir para o inferno? Por que você haveria de ter medo de ir para o inferno? É só você cuidar do modo como você vive a sua vida hoje, que aí você não vai para o inferno. Mas você não quer se preocupar com o modo como você vive a vida hoje. Você quer saber se existe o inferno ou não. Por quê? Porque você tem uma ideia do inferno. O inferno é uma coisa onde você vai arder no fogo do inferno, você vai sofrer por toda a eternidade, você vai sofrer pro resto da vida, você vai estar no meio no inferno, o diabo vai estar lá com a forca cutucando você o tempo inteiro e você naquele calor infernal e os diabinhos mordendo o seu bumbum e a sua perna, o seu dedão do pé, te mordiscando os diabinhos. Você tem essa ideia do inferno.
Mas você tem medo do inferno agora? Não. Você tem medo do inferno no futuro, porque agora o inferno não existe. Mas se você olhasse para o seu agora, talvez você iria perceber que você está no inferno. O que que é o inferno? É o medo do diabo. Quando você vive do medo, você literalmente vive a realidade como ela é. O futuro como ele é. Você vive no medo. O inferno já está acontecendo agora. Mas você está mais preocupado com o inferno lá no futuro. Então, o que que nós precisamos entender? A que conclusão nós chegamos lá? Pensa o seguinte, você tem, isso aqui já está ficando meio sujo, mas eu já vou ir para outra página. Você tem o passado e você tem o futuro. No passado, você tem todas as lembranças. Se você nunca tivesse ouvido falar do inferno, você teria medo do inferno? Não. Se alguém tivesse dito para você que o inferno era um lugar bom, você teria medo do inferno? Não. Você tem medo de ir para o céu? Não. Aliás, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Eu sempre achei isso estranho. O céu é o lugar mais maravilhoso do mundo, é um paraíso. E você sofre que nem um condenado aqui na terra, mas você tem medo da morte. Por que que você tem medo na morte se o céu é tão bom? Por que que você tem medo da morte se o céu é tão bom? Porque o medo é uma ilusão. Você tendo medo da morte, você tem uma ilusão. O que que acontece? A gente tem que entender o medo. O que que é a ilusão? A ilusão é que você, na verdade, nunca tem medo da realidade. Quando é que é a realidade? Quando a realidade acontece. A realidade, ela sempre acontece nesse momento. Então você nunca tem medo da realidade. Na realidade, você só pode ter medo físico. Você passa a ter medo psicológico quando você vive fora da realidade, quando você vive no mundo da abstração. E esse que é o grande segredo que você precisa entender para você se libertar do medo. O que que é o medo? O medo é esse movimento da segurança para a insegurança, da certeza para a incerteza. O que que é a segurança? Aqui onde você está agora, você se sente seguro de certa forma, mas você não sabe o que vai acontecer amanhã, no futuro. No passado, você ouviu histórias em relação, que são ideias, na verdade. Você viu no passado, você ouviu, você colecionou ideias, experiências. Essas ideias e essas experiências, elas são o teu condicionamento mental. É a condição que você tem na mente. O inferno é uma condição mental. Não existe inferno fora da sua mente. Aí você vai me dizer, não, mas ele existe. Eu digo aonde o inferno existe. Não, depois que você morrer, você vai para o inferno. Pois bem, o inferno só existe na sua mente. Na realidade, ele não existe. Por quê? Porque não existe realidade após a morte. Após a morte, pode ser uma outra realidade, mas ela não é real. Por que ela não é real? Porque ela só existe na tua mente. Fato isso. A vida após a morte, a vida após a morte, ela só existe na sua mente. Se você não tivesse uma mente, você não saberia nada do além da morte. E qual que é o grande problema de tudo isso? O grande problema de tudo isso é que você deixa de viver a sua realidade.
Você não vive a sua realidade, por quê? Porque você está preocupado com o que está na sua mente. Preste bem atenção. Eu não estou te dizendo que depois da morte não existe nada. Eu não estou te dizendo que depois da morte não existe inferno, ou não existe purgatório, ou não existe céu. Eu não estou te dizendo isso, mas eu estou te dizendo isso, que isso agora, nesse momento, só existe na sua cabeça, ou na minha cabeça. Se eu acreditar que não existe inferno, que não existe céu, que não existe purgatório, isso não é real também. Isso só existe na minha cabeça. Por quê? Porque isso está fora da nossa realidade. O que é a sua realidade? A sua realidade é agora, é esse momento. Nem amanhã não é sua realidade. O inferno pode ser amanhã, o inferno pode ser depois da manhã, mas amanhã, depois, você está no inferno agora? Não. A sua realidade é essa. Então, o que acontece? Preste bem atenção. O que é o medo? O que é o medo? E como você se liberta do medo? O medo, ele só existe diante de duas condições: tempo e ideia. Você precisa ter um tempo, que é o futuro. Entenda que o agora não é tempo. Esse momento não é tempo, ele é atemporal. O agora ele é tão estreito, ele é tão porta estreita, que ele não é um tempo. Quando você percebeu o agora, ele já é passado. Então, o agora não é tempo, o agora é atemporal. O agora é um ponto eterno no tempo. Então, o que acontece? Esse aqui é o agora. E tanto o passado quanto o futuro, vou repetir isso para a gente fixar isso no contexto. Tanto o passado quanto o futuro, eles não são reais. Eles não são reais. O que significa que eles não são reais? Eles não são realidade. A realidade é isso aqui. O passado, na verdade, ele não existe. Ele só existe como uma ideia na sua cabeça. Nunca existiu, não existe passado, não vai haver passado, nunca houve passado. Amanhã, o dia de hoje vai ser passado. Não, nunca você pode dizer isso. A gente diz isso, mas isso não faz sentido. Por quê? Porque você nunca sai desse ponto. Ah, mas e tudo que eu já vivi? Tudo que tu já viveu, você lembra pequenos fragmentos, mas você lembra. A nossa mente, ela tem a capacidade de lembrar, de arquivar momentos vividos no agora. Tá entendendo? Tudo que você chama de passado, na verdade, são momentos do agora que você arquivou na mente. Você nunca saiu daqui. Você nunca viveu no passado. Então, você tem o agora, que é a eternidade, é o eterno agora, e dentro do agora, a sua vida se transcorre, ela se manifesta. E quando uma coisa se manifesta, ela já é passado. E aí você tem a capacidade de manter ela dentro da sua mente. E agora, a sua mente hoje, ela é um arquivo de condições que você viveu no passado. Isso é o condicionamento. A sua vida nunca existiu no passado. A sua vida nunca vai ser no futuro. Por exemplo,
Mesmo que um dia você vai morrer, a morte, o momento da morte vai ser uma realidade para você. Agora eu estou morrendo. Quando você chegar no céu ou no inferno, vai ser uma realidade. Eu morri, agora eu cheguei no céu ou no inferno. Então, essa realidade, ela só vai acontecer no agora. Você nunca vai estar no futuro. Mesmo que você fosse fazer, inventar que nem fizeram nos filmes, mesmo que você pudesse inventar uma máquina do tempo e ir para o passado, e aí você agora chegaria, ó, você agora chegaria na Grécia clássica, 400 anos antes de Cristo, 450 anos antes de Cristo. Aliás, desculpe, 4.500 anos antes de Cristo. Você tá lá junto com Platão, Sócrates. Aí você ia dizer, agora eu estou aqui na Grécia Antiga com Platão e Sócrates. Agora. Então você nunca vai estar fora do agora. A vida, toda a sua vida, ela vai viver ela vai existir nesse momento. Tudo vai existir nesse momento. Aí nós estamos com um problema. Você não consegue entender isso com a mente. A mente vai dizer, mas como que não? Porque a mente é o quê? A mente é memória e a mente é imaginação. A mente condicionada, ela é passado e futuro. Se você tirar o passado e o futuro da mente, o que, que vai acontecer? Você vai estar presente. Não existe mais passado, não existe mais futuro, você está presente. E o que, que tudo isso tem a ver com medo? Tudo isso tem a ver com medo, que é o seguinte, tá? A vida, ela acontece no agora. A vida, ela acontece agora. A vida nunca vai sair do agora. Então, o que, que é? A vida é agora. Mas existe a mente, e a mente tem essa capacidade de segurar o passado e de segurar o futuro, certo? Nesse passado aqui, você tem uma série de experiências, coisas que aconteceram contigo. E aí você diz o seguinte: eu sou essas experiências. Você tem um nome, você teve uma doença, você foi abusado, você faliu 3 vezes, você não consegue um emprego. Tudo isso forma uma ideia na sua cabeça de quem você é. Você é um sucesso, você é um fracasso, você é isso, você é aquilo. Quando você cria essas coisas na sua cabeça, você cria isso que eu chamo de falso eu. Olha, olha a origem do medo. Você cria isso que é um falso eu. Esse falso eu, ele é feito de quê? Ele é feito de passado. São as ideias que você juntou do passado e que você agora transformou em você. Você é isso. E você é incrível, mas você não consegue se conter. Você não consegue sair disso. Por quê? Porque você está identificado, está preso na mente. Então, quem é você? Ah, eu sou fulano, eu sou isso, eu sou campeão disso, fui campeão daquilo, eu sou viúvo, eu perdi minha esposa, eu sou divorciado, eu sou, sei lá, você é o seu passado. E o passado é o quê? É a mente. Então, o que, que acontece? Você se tornou isso, você se tornou o seu passado. E o passado é a sua mente. O que, que é a sua mente? A sua mente é condicionada. É a condição que você viveu no passado. Quando você se torna a condição do seu passado, quando você se identifica com o seu passado, você deixa uma coisa para trás, que é a sua vida, que é a vida.
A vida, ela fica para trás. Quando que é a vida? A vida é agora. Mas por que que você, quando você se torna o passado, por que que você não consegue também ser o agora? Como disse Jesus, você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a dois senhores, por quê? Porque esse eu aqui, ele é um eu, é uma noção de eu. Isso aqui é uma outra noção de eu. Essa noção de eu é a mente. A mente é passado e futuro. Se a mente se tornar o agora, se você parar de pensar no passado e no futuro, o agora se torna o seu eu. Você é o quê? Você é a vida. Nesse momento, você não está pensando em nada, você só vive. Você só está vivendo. Então, o que que acontece? A mente, ela se torna o grande obstáculo para você viver no agora. Porque a mente, ela não existe no agora. Como assim a mente não existe no agora? Existe a mente vazia, que é um estado de atenção plena, que nós vamos estudar ali na frente, que é o estado de concentração. Mas quando eu estou falando em mente agora, eu estou falando da mente como uma condição do passado. Porque você não conhece ainda mente vazia, provavelmente. Poucas pessoas sabem o que é o estado de mente vazia. Você vai aprender isso, isso é uma coisa extremamente poderosa. Mas o que que acontece? A mente vazia é o agora. A mente condicionada é o passado e o futuro. Então, o que que acontece? Quando você se identifica com a sua história passada, você se desconecta da sua vida. Por quê? Porque você não vive, você não sente mais a vida, mas você ainda está vivo, mas você não sente mais a vida. O que que você faz? Você passa a viver na sua mente. A mente, a mente sem o agora, sem a vida, ela se torna irreal. Por quê? Porque o passado e o futuro são irreais. A mente é como a lua. A gente diz: olha que linda a luz da lua. A lua não tem luz. A lua não tem luz. A luz que a lua tem, ela é emprestada do sol. Então, o certo seria dizer: olha que lindo o reflexo da luz do sol através da lua no lago. São dois reflexos. A luz do sol bate na lua, a lua reflete a luz na água, mas não é a luz da lua. A lua não tem luz. A luz da lua é emprestada do sol. A mente, ela não tem realidade. Por si só, aliás, a mente não, o passado e o futuro, por si só, eles não são reais. O que você chama de passado é um pedaço do agora preso na mente. Que nem a luz da lua, aliás, a luz do sol refletida na lua. Você encheu o seu agora de pedaços do passado. E você não sente mais a vida. Você está preso nos pedaços do passado. E por você não sentir mais a vida, você perde o que há de mais precioso, que é a vida. A vida é preciosa. Você sentir a vida, isso é a coisa mais preciosa que existe. Você olhar a natureza, você contemplar o mundo, você contemplar as coisas, isso é uma dádiva. Mas a vida se torna difícil porque não existe mais a dádiva. Você está preso no passado, que não existe, que na verdade são cacos de lembranças do agora que você se apegou.
E como você não sente mais a vida, que é aquilo que você verdadeiramente é, você é a vida. E a vida, ela só acontece agora. Você não sente mais a vida que acontece agora. Por quê? Porque você está preso no passado. E aí você sente esse vazio. Você sente esse vazio. Você sente essa incompletude. Você se sente incompleto. Eu não sou ninguém. Quem que eu sou? Por quê? Porque você se identificou com esse falso eu que você construiu com o passado. E esse falso eu que você construiu com o passado tomou lugar de quem você verdadeiramente é, e agora você está, como disse Jesus, um ramo cortado da videira. Você não participa mais da vida, por isso que Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Porque você não tem mais vida, você só tem lembrança. Lembrança e desejo. Desejo de se completar. Mas como é que você vai se completar? Se você não pode olhar para o agora, porque se você olhar para o agora, o falso eu, se o falso eu se voltar para o agora, o falso eu morre. E o falso eu não quer morrer. É o que você é, você está apegado ao passado, está identificado com isso. Esse é o falso eu. É a identificação com esse escaco do passado. E você acredita que você é isso, e você não quer se largar disso, você não quer se desapegar disso. Meu Deus do céu, mas eu largar do meu passado, quem eu vou ser então? Você não é o seu passado. Mesmo que você apagasse todo o seu passado, você ainda continuaria vivendo. Mas quem você seria? O falso eu não saberia mais quem ele é, ele nem existiria mais. Então, o que que acontece? Como que o falso eu sente esse sentimento de separação, de insuficiência? Se você é um conjunto de ideias, se você é a lembrança do passado, se você se confunde com o seu passado, se você se confunde principalmente com as experiências negativas do passado, e mesmo as positivas, elas não existem mais. Então, o que que você sente agora? Você sente um sentimento de insuficiência. Quem eu sou não é o suficiente. Claro que não é. Te falta a parte principal, que é a vida. Você vive na sua cabeça, te falta a vida, te falta o agora. Você vive de uma luz emprestada do passado e você sente essa insuficiência. E aí, para onde você olha? Para o futuro. O agora não é a solução. Lembra que eu disse que você sente o medo agora? Você sente o medo agora, você sente o medo agora, mas ele vem do futuro. Você sente o medo agora, mas ele vem do futuro. Da mesma forma, você sente a insuficiência, mas ela vem do passado. Você sente a incompletude, por quê? Porque ela vem do passado. É lógico que ela vem que você vai se sentir incompleto se você se confundiu com um punhado de conceitos do passado. Mas você criou a sua noção de eu, baseado nesse passado. E você se esqueceu de quem você verdadeiramente é. E agora você tem esse sentimento de insuficiência. Então, quando eu fiz lá a árvore, eu disse que existe um único medo e essas duas raízes, o tempo e a ideia, são as raízes do medo, e eu disse que todos os medos são um medo só. Então, o que é esse um medo? Todos os medos que você sente, na verdade, é medo do falso eu se extinguir. Todos os medos que você sente, eles nascem do falso eu. Eles nascem do sentimento de insuficiência e de incompletude
que nasce quando você se separa de quem você verdadeiramente é. Por quê? Porque se você entender quem você verdadeiramente é, e se você eliminar o falso eu, não existe mais insuficiência, não existe mais incompletude, não existe mais vazio, porque agora você é. E você é o quê? Você é o que você é. E aí você permite que aquilo que você é se manifeste. E fim da história. E fim da história. Mas como você não é o que você é, e você criou um falso eu baseado no passado, você não sabe mais quem você é. E todo o medo nasce disso, porque agora você tem medo da opinião alheia. Qual é o medo da opinião alheia? Se você é formado pelas opiniões do passado, qualquer opinião de uma outra pessoa muda essa opinião do passado. E aí você deixa de ser quem você é. O falso eu morre, ele perde um pedaço. E o que que acontece? Você não quer morrer. Você, meu Deus do céu, alguém dizer para você uma coisa como você é um mentiroso, você tem que se defender porque você eu não sou um mentiroso. Quem eu sou? Eu sou um cara que fala a verdade. Mas que diferença isso faz se alguém diz uma coisa ou não? Se você sabe quem você é. Quando você entende quem você é, quando você verdadeiramente entende quem você é, a opinião dos outros não conta mais. Ah, mas eu ainda vou morrer. E se eu morrer, eu ainda vou ter medo da morte. Você só tem medo da morte, sabe? Por que que você tem medo da morte? Porque você não sabe quem você é. O falso eu, ele só consegue perceber uma coisa: forma. O que que é forma? São coisas físicas. Aí você diz, mas e o pensamento? O pensamento também é uma forma de energia, uma forma física. Então, o falso eu, ele não entende nada de não forma. Então, o que acontece? Quando você vive do falso eu, você acha que você é o seu corpo. E você acha que quando você morrer, você sabe que o corpo desaparece. E aí você diz, mas e daí? O que vai ser de mim? Se você souber o que você é, você vai entender que o corpo, na verdade, é só uma expressão física de quem você é. Você é muito maior do que o seu corpo. E que, embora seu corpo vá se desintegrar, embora seu corpo vá morrer, quem você é vai remanescer. Para que você vai ter medo da morte? Quem você verdadeiramente é nunca morre. Alguém vai dizer, mas como tu sabe que existe algo em nós que nunca morre? Como tu sabe que existe algo em mim que é eterno? Se não existe, ó, se você estivesse flutuando no espaço, num imenso espaço vazio, e você estivesse flutuando, você nem saberia que você está flutuando. Para saber que você está flutuando, você precisa ter um ponto de referência. Opa, olha aquela estrela. Antes ela estava aqui, agora ela está aqui. Eu devo estar flutuando, ou a estrela está se mexendo. Mas você sabe que a estrela é fixa, então você diz: eu estou flutuando. Antes eu estava aqui, agora eu estou aqui, eu estou flutuando. A mesma coisa em relação à sua vida. Se você não tivesse algo eterno em você, você nem ia perceber a passagem do tempo. Para você perceber a passagem do tempo, você precisa olhar para esse ponto aqui e agora você enxergar esse ponto aqui, dizer, meu Deus, olha só, antes eu era novo, agora eu sou velho. Houve uma passagem de tempo. Mas para você perceber essa passagem do tempo, você tem que ter um ponto de referência, senão você não conseguiria entender isso. Isso ainda é complexo para a mente entender, mas existe o universo
O pai, vamos chamar isso de pai, como Jesus chamava, ele deixou todos os sinais para nós entendermos, mas ele também deixou, por exemplo, se você olhar para um cachorrinho, ele não sabe que há 5 anos atrás ele era um cachorrinho e agora ele é um cachorrão. Ele não sabe disso. Para ele sempre foi isso que ele é. O que é o medo, então? O medo, na verdade, todo o medo que existe, o medo, na verdade, é o medo do falso eu de se extinguir. Você tem medo da morte porque você não sabe quem você é. Você tem medo da pobreza porque você não sabe quem você é. Você tem medo de todo o medo da doença porque você não sabe quem você é. Você quando a gente se confunde com um conceito, quando a gente se confunde com uma ideia na nossa cabeça, essa ideia ela é frágil. Essa ideia ela é vulnerável. Por que você precisa tanto de validação? Você precisa de validação porque você não sabe quem você é. Você é uma coisa flexível. Você muda o tempo, você não tem segurança nenhuma. Claro que não tem, você é um ramo cortado da videira. Então, quando eu falo você, eu não estou dizendo tu, eu estou dizendo nós, o ser humano, mas eu uso sempre a terceira pessoa. Mas pode ser você também, pense e reflita sobre isso. O que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que quanto mais nós estivermos identificados com o pensamento, mais nós nos afastamos de quem nós verdadeiramente somos. Quanto mais nós nos identificamos com o conhecimento, mais nós nos perdemos em relação àquilo que nós somos. Porque o que é o conhecimento? As pessoas valorizam tanto o conhecimento. O que é conhecimento? Conhecimento é o passado. Todo conhecimento é o passado. Se você estudar todo o conhecimento, se você pudesse fazer o download de todo o conhecimento que existe no mundo, você ia perceber que tudo isso é passado. Não existe conhecimento que não é passado. E quando você se apega ao conhecimento, você se apega ao passado. Aí eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo para você não estudar mais, para você não ler mais livros. Não, eu não estou falando isso. Nunca falei e nunca vou dizer. Eu mesmo sou um cara que estudo muito, leio muito, mas o que acontece? Você precisa entender que o conhecimento é como esse pincel. Você pega, usa ele e põe do lado. Daqui a pouco ele não serve mais. Então, tudo que você sabe é como esse pincel. Agora, imagina se você ficasse agarrado nesse pincel pro resto da vida. E quando a tinta dele acabar, você começa a reclamar. Esse pincel sempre funcionou, agora não funciona. E você não abrir mão desse pincel. É isso que nós fazemos com o conhecimento. E não é só você, é a humanidade inteira que não consegue evoluir. Nós não evoluímos como espécie. Como espécie, nós estamos regredindo. Nós estamos regredindo como espécie. Se você olhar os estudos que as pessoas fazem sobre inteligência, a geração atual é a primeira geração que vai ser menos inteligente que a anterior. Então, o que nós precisamos entender sobre medo? O medo, todo medo é uma ilusão. Todo medo é uma ilusão. Se você tem medo, estou falando sempre do medo psicológico. Se você tem medo, isso é uma ilusão. Você está se iludindo. Todo medo é uma ilusão. Medo da morte é uma ilusão. Tudo é uma ilusão. Medo da pobreza é uma ilusão. Medo da doença é uma ilusão. Você vai adoecer, eu vou adoecer, todos nós precisamos adoecer. Mas qual é o problema de adoecer? Quando você sente medo de adoecer, você já é doente. O medo o medo da morte mata mais do que a morte.
Porque a morte mata uma vez, o medo da morte vai te matando todo dia. O medo da doença é pior que a doença, porque a doença vem e tu pode tratar ela. Mas se tu tem medo o tempo todo da doença, você já é doente. Medo da pobreza é pior que a pobreza. Por quê? Porque o medo da pobreza, mesmo que tu seja rico, se tu tem medo da pobreza, tu vive que nem um pobre. O mais pobre dos pobres, medo do futuro. É uma ilusão, porque tu nunca vai viver no futuro. Tu nunca vai viver no futuro. E aí tem uma coisa que eu quero falar para vocês, que é uma coisa que as pessoas não entendem. Que é uma coisa que as pessoas não entendem. Quando Jesus conta lá a parábola, ele tem várias parábolas, mas quando ele conta lá a parábola, quando ele vou falar duas historinhas rápidos para a gente fixar isso que a gente falou, tá? Porque na semana que vem a gente vai começar a aprofundar isso com outros temas. Por exemplo, o que que a fé tem a ver? Quando eu sempre digo que a fé anula o medo, como é que você se torna uma pessoa de fé? Lembra que Jesus disse, olha a promessa que Jesus fez. Se você tiver fé, você pode fazer tudo que eu fiz, até coisas maiores. E Jesus não falou isso para pessoas super inteligentes, ele falou isso para os pescadores, a maioria deles eram analfabetos, que ele recolheu lá. Então, se você tiver fé, você pode mover montanhas, mas nós não temos fé, nós não sabemos nem o que é fé. Se você tem medo, presta atenção, se você tem medo psicológico, você não tem fé. O medo e a fé não andam juntos. O medo anula a fé. A fé nasce daquele ali embaixo, deste outro Senhor, que você não pode servir se você vive do falso eu. O que é o falso eu? É uma falsa noção de eu que você não sabe mais quem você é. Esse falso eu é que cria todos os medos. Ele também cria todas as mentiras. Ele também cria toda a violência, porque onde há medo, há violência. É aquilo que eu falei, a violência, é aquilo que eu falei na aula passada. O medo é a grande causa da violência. A pessoa violenta é uma pessoa medrosa, não é uma pessoa corajosa. Eu nunca vi uma pessoa corajosa ser violenta. A violência sempre nasce do covarde, nasce do medroso. Então, o que acontece? Jesus conta lá a parábola, só para nós fixar isso, tá? Jesus conta a parábola do homem insensato e do homem prudente. Ele diz que o homem insensato construiu a sua casa sobre areia. O que é construir a sua casa? A sua identidade, a sua noção de eu. O que é a areia? A areia é uma coisa que muda o tempo todo. É uma coisa que é ilusória, elusiva, ilusória. Ela muda o tempo todo. Se você vai ali para os Lençóis Maranhenses, você vai um ano e vai no outro, você não conhece, você não consegue conhecer. Por quê? Porque as dunas mudam, a areia muda o tempo inteiro. Se você construir a sua casa sobre areia, a sua identidade sobre o pensamento, sobre as experiências do passado, porque mesmo as experiências do passado, elas mudam o tempo inteiro. Porque elas não são as experiências do passado. Elas são uma interpretação, uma experiência que você teve e agora você interpreta, você lembra, toda hora você esquece uma parte, você lembra, muda o tempo todo. Então ele diz, se você construir a sua casa sobre areia, o homem insensato fez isso, você vai sempre viver preocupado, com medo da chuva, com medo da areia, com medo do vento. Por quê? Porque qualquer vento, qualquer chuva, qualquer areia derruba a sua casa. Porque Jesus não era engenheiro, arquiteto, ele era engenheiro de almas, de espíritos. Ele não ia falar isso sem... É uma parábola, tem uma explicação por detrás. Então, o homem insensato, ele constrói a sua casa sobre areia, ou seja, ele constrói a sua identidade
nas coisas impermanentes deste mundo, nas coisas que mudam, a identidade no corpo, a identidade na saúde, a identidade na família, a identidade nas coisas que vão mudar. E aí você vive preocupado, porque a família pode ir embora. O seu corpo pode envelhecer ou pode adoecer. O seu dinheiro pode desaparecer. Aí ele diz o seguinte: o homem prudente, ele cavou fundo até encontrar a rocha. O que é a rocha? A rocha é aquilo que nunca muda. Existe algo em você que nunca muda. Então, se você construir a sua identidade sobre a rocha, sobre aquilo que nunca muda, não há vento, não há chuva, essas coisas que não te preocupam. Essa é uma coisa. Aí ele diz o seguinte, numa outra passagem: quando os apóstolos estavam com medo, ansiosos, aí ele diz o seguinte: pessoal, por que vocês estão assim? Olhem para os pássaros, olhem para os lírios do campo como eles vivem. Aí ele diz outras coisas, mas ele conclui: se Deus cuida dos pássaros e dos lírios, por que ele não iria cuidar de você? E o que a gente não entende disso? Olhar como eles vivem significa observe, analise e viva desse jeito. Se você viver que nem eles, aí o pai vai cuidar. Ou seja, se você viver como eles, você não vai viver aqui, você vai viver aqui. E quando você vive aqui, a vida, ela dá um jeito de cuidar de você. E não é que você não precisa fazer nada, você ainda vai fazer. Você quer fazer, mas você vai fazer isso de uma maneira muito diferente. E isso é o que nós vamos estudar daqui para frente. Nós vamos atacar cada vez um outro tema e nós vamos entrelaçando, nós vamos entendendo isso cada vez mais profundo, para que você se liberte o máximo possível dessas coisas do passado e das preocupações do futuro. E que você possa pegar toda essa energia que você gasta com o passado e que você gasta com o futuro, que você possa usar isso para viver a sua vida. Viver a vida. Viver a vida. Viver a vida quando? Agora, plenamente. Porque tudo isso que você chama de futuro, tudo isso que você chama de futuro, você constrói agora. Não adianta você se preocupar com o futuro. Se você tem medo da doença, se você tem medo da morte, cuide da sua saúde agora. Cuide da sua alma agora. Se você tem medo da pobreza, não adianta ter medo da pobreza. Viva agora plenamente para construir abundância e prosperidade na sua vida. Você cria esse alinhamento com a única coisa real que existe, que é esse momento presente. Entendeu? Ó, Giovanni, a gente não sabe ao certo como é para o cachorro, diz ele. Então, essa é uma ideia, Giovanni, que quando a gente começa quando eu digo assim, que a gente começa a defender, quando a gente começa a defender algumas posições do falso eu, da identificação, a gente não defende, diz, não, eu vou defender meu falso eu. A gente começa a se distrair. Como que a gente não sabe como é para o cachorro? Como que a gente não entende isso? Você já viu um cachorro com ansiedade? Às vezes ele fica de tanto conviver com o ser humano. Mas eu convivo muito na natureza. As pessoas na natureza, elas não estão apegadas ao passado. Só falta dizer agora que o cachorro está preocupado com o passado e com o futuro.
Então a gente tem que se abrir. A mente, ela sempre vai criar barreiras, ela sempre vai criar subterfúgios, ela sempre vai. Eu estou falando isso não no sentido de chamar atenção, mas para a gente cuidar isso como um todo, entendeu? Como um todo, a gente precisa cuidar. Você realmente quer mudar? Você realmente quer prosperar na vida, não no sentido só financeiro? Para de te agarrar no passado. Para de querer defender o passado. Para de querer justificar o passado, entendeu? Porque essa é a única coisa que nos impede. E nós vamos aprofundar isso cada vez mais. Para quem chegou novo, talvez isso ainda seja um pouco falando grego por aí, mas isso tudo fica gravado e você está aprendendo e você vai evoluindo e daqui a pouco as peças começam a se encaixar e tudo vai começar a fazer muito sentido para você, tá bom? Quem mais? É que parece tudo tão abstrato. Boa, boa, boa. Não, cadê? É que parece tudo tão abstrato. O que é abstrato? A única coisa abstrata que existe é a mente. A mente é abstração. Então, o que acontece? Se você tentar entender a realidade através da mente, a mente vai dizer, não, isso é tudo muito abstrato. Mas o que é mais abstrato do que uma noção de eu formada por pensamentos? Então, a nossa atividade, não se esqueçam, nossa atividade, nós ainda temos o ferro que está pronto para mostrar como que funciona o cronograma de estudos, mas o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês escrevam durante essa semana tudo o que vocês pensam sobre si em termos de noção de eu. Quem vocês acham que vocês são? Escrevam tudo isso, mas não essas coisas, eu sou um espírito, eu sou isso. Não, eu sou uma pessoa infeliz, eu sou uma pessoa tímida, eu sou coisas que não sejam tão abstratas, então, tá bom? E vamos nos focar. O Jair aqui disse assim, ó, como enfrentamos nossos medos? Muito boa pergunta, eu achei que eu tinha respondido isso. Vivendo nesse momento, entendendo quem você verdadeiramente é. Entendendo quem você verdadeiramente é. E esses temas a gente vai começar a desenvolver nessa próxima aula, entendeu? Na próxima aula. Não há como você se libertar do medo sem destruir a causa do medo. E a causa do medo, Jair, a causa do medo é o tempo e o pensamento, a ideia. Porque se você só pensar, mas aí vem o passado, que é a ideia. Então, se você eliminar o tempo, se você eliminar o passado e o futuro, você elimina o medo. Agora aí você vai me perguntar, mas como eu elimino o passado e o futuro da minha vida? É isso que nós vamos ver na semana que vem. Como não é enfrentar. Quando você enfrenta, tudo que você enfrenta, você torna mais forte. Escrevam isso. Tudo que você enfrenta, você torna mais forte. Então, não é enfrentar o medo. É entender o medo pelo que ele é, uma ilusão, e o medo se dissipa. Como é que você elimina o medo? Eliminando o passado e o futuro da sua vida. E como você faz isso? Próxima aula. Tá bom? Vamos lá, então. Cadê? Aqui. Tem que tirar isso. Vamos lá, então, Ferro. Vou deixar contigo, pessoal. Preste atenção. O Lucas vai explicar para vocês 100% como funciona esse cronograma de estudos, tá? E eu vou ficando por aí. Uma boa noite. Até segunda-feira, tá bom? E pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Tudo certo? Boa noite. Nós vamos falar um pouquinho mais agora sobre o nosso cronograma de estudos no Clube dos 5%. Eu vou compartilhar a tela aqui para vocês
e aí vai facilitar para vocês entenderem, tá? Nós também vamos explicar como você vai ter acesso a esse material. Então, deixa eu puxar ele para a tela aqui. Como você vai poder acessar, como você vai poder imprimir, tudo mais. Isso aqui você vai receber no seu e-mail, na plataforma, no WhatsApp, no Telegram. Então, você vai receber acesso a todos esses, em todos esses canais, esse material. Qual foi a nossa ideia, né? O Jacob já trouxe nas aulas anteriores o nosso intuito em apresentar para você um ciclo de 90 dias de imersão no Clube dos 5%. A nossa plataforma contém muitos cursos, séries que são transformadores. E para que você tenha já uma transformação nos seus primeiros 90 dias no clube, ou se você já é um aluno anterior, que você tenha um cronograma de estudos, a gente criou esse material. Como que ele funciona, tá? Até a nossa primeira sugestão para vocês é que imprimam. É importantíssimo que você imprima. Você vá lá, baixa esse material, se não tem impressora em casa, vai num local próximo imprimir. É bem fácil de conseguir fazer isso. São 43 páginas esse cronograma, então é um material bem completo, é como que um planner do clube para vocês, tá? Então, vocês vão ter logo no início, né, uma visão geral anual, desde quando vocês entraram no clube, de quando vocês estão iniciando essa imersão. É legal para vocês terem essa noção, essa interatividade, vocês colocarem seus dados ali, desse planner de vocês, os seus principais objetivos e metas no clube. Então, para você já fazer essa iniciação aqui dentro do Clube dos 5%. Também a gente traz os principais pontos que você precisa para ter uma boa jornada de estudos, que é participar das aulas semanais, rever essas aulas, fazer anotações, exercícios. Tudo isso vai ajudar você a ter uma experiência completa aqui dentro do clube. Então a gente reforça aqui para você até como que se comprometer a semanalmente fazer isso. Tudo isso é para garantir a sua transformação, né? A gente quer muito que você, após esses 90 dias, tenha uma real transformação. Foi pensando nisso que a gente criou esse material. Esse material, pessoal, tem 3 níveis, tá? Vou até aumentar um pouco a tela aqui para facilitar aqui para vocês. Esses 3 níveis, eles estão dentro de uma jornada de 90 dias. Então, a gente tem, começando do nível mais forte, por assim dizer, né? O nível hard, que é um nível onde você vai participar de 12 aulas ao vivo durante 90 dias e fazer mais 4 mentorias do clube, tá? Então, você vai ter essas 12 aulas de orientação e direcionamento ao vivo, em 90 dias, e as mentorias, 7 níveis de evolução pessoal, a base, Viva da Essência e 2023 o ano. Então, nesses 90 dias, você vai ter essa jornada completa para participar. Tem aulas quase todos os dias, eu vou mostrar mais à frente ali para vocês. Esse é o nosso principal nível, para você já ter uma grande transformação após esses 3 meses. O nível intermediário, né, o nível médio, que é o nível 2, ele vai ter as aulas ao vivo, isso é imprescindível dentro da nossa jornada aqui no clube, e mais 3 mentorias, que vai ser os 7 níveis da evolução pessoal, a base e Viva da Essência. Então esse é o segundo nível, ele é um pouco, com uma carga de horas um pouco menor. E o nível Easy, né, que seria o nível 1, ele é um nível onde você vai principalmente assistir, acompanhar as aulas ao vivo, essa nossa jornada de elevação de nível de consciência, mais 2 cursos, que são cursos incríveis para quem está nessa jornada mais easy, né, que tem uma janela de tempo mais reduzida. Ou seja, você vai participar todas as semanas das aulas ao vivo, vai fazer o curso Maestria Mental e o curso A Ciência do Sucesso. São cursos que têm aulas curtas de 10, 15 minutos, 5 minutos às vezes, onde o Jacob traz um ponto específico num quadro negro. Então, são aulas muito práticas e que para você que tem uma jornada de tempo um pouco menor, vai ficar bem fácil de poder fazer. Então, esses são os 3 níveis que você vai olhar, ver qual que se enquadra dentro da sua jornada, né? Vai escolher o seu nível, vai dar um ok aqui no nível que você escolher e vai iniciar. Esse planner aqui, pessoal, esse cronograma, ele traz todos os níveis dentro desse documento. Mesmo que você decida que você é o nível easy ou nível médio, imprima ele completo, porque talvez você perceba que está conseguindo ter uma jornada maior de tempo, ou quer emergir mais, criar mais tempo para estudar, né?
Então, você vai poder passar para os outros níveis. Os níveis, eles trazem aqui uma programação semanal. Então, por exemplo, esse primeiro mês, e aí esse planner, ele não importa quando você entrou, né? Por exemplo, se você entrou lá em janeiro, você pode começar essa jornada de 3 meses. Se você entrou agora no clube, também. Então, você bota ali o início e o final da semana que você iniciou, e aí a gente tem as tarefas, por assim dizer, de cada um dos dias. Por exemplo, segunda, né, o dia da nossa aula ao vivo. Terça, se você está no nível hard, você vai assistir aula 1 dos 7 níveis, quarta aula 2, quinta aula 3, que é tira dúvidas, né? Sexta aula 3, de fato. Sábado tem uma folga ali dos estudos e domingo a próxima aula, né? Aula 4. Mais uma revisão da aula que você vai assistir na segunda. Então, é para quem realmente está querendo imergir no clube e ter uma transformação maior num nível menor de tempo. E aí, você vai ter aqui todas as semanas, tá? Mesma coisa sucede para... A gente deixou também alguns espaços lembrando de notas. É importante que você tenha esse seu cronograma junto para fazer anotações. Essas notas de estudo ajudam você a memorizar o conteúdo. O nível médio, pessoal, ele traz essa mesma sistemática, porém com um dia mais de folga ali, né? Para você que tem um pouco menos de tempo. E no nível easy, né? Que é o nível mais simples, por assim dizer, na jornada de tempo, a mesma coisa. Mas talvez você diga, eu não consigo executar exatamente como está ali, na segunda, na terça ou na quarta. Né? Digamos aqui, quinta-feira é o dia que eu não tenho como, eu poderia assistir na quarta-feira. Aí é muito simples, você pode organizar de acordo com o seu planejamento pessoal também, né? A gente deixa a sugestão aqui do que ser seguido, mas você vai perceber que aqui no Planner tem uma sugestão de cronograma personalizado. Então, nós deixamos aqui, pessoal, algumas páginas de calendário para você organizar a sua semana também da forma como você consegue se adequar. Se você puder fazer o oficial mesmo que a gente trouxe ali, perfeito. Mas caso você precise fazer algum ajuste, nós temos aqui algumas páginas de cronograma adicional. Lembrando também que nós colocamos aqui uma página para você ir além, né? Então, esse planner aqui você vai poder manter contigo durante toda a sua jornada no clube, para você trazer outros cursos, mentorias que nós temos lá dentro, que vão ser complementares à sua jornada. Então, vai funcionar dessa forma, nós já disponibilizamos, inclusive. Vou mostrar rapidinho para você, só para ficar fácil aqui também, como está na nossa plataforma, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Ó, aqui é a sua plataforma de membros no clube. Abaixo dessa aula de hoje, né, que é a aula 3 aqui do Medo, parte 2, a gente já deixou esse cronograma colocado ali, o link dele. Então é só você clicar e baixar o arquivo. Mas também tem um outro jeito, mais fácil ainda. No menu oficial aqui da plataforma, tá aqui embaixo, ó, cronograma de estudos. Então você clica aqui, também pode baixar. E aí você vai receber no e-mail, no WhatsApp, no Telegram. Então a gente vai liberar em todos os canais possíveis para que a gente tenha certeza que todos vocês recebam e possam fazer bom uso desse material. É isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente também tem os nossos canais de suporte e você pode estar entrando em contato conosco lá. É isso aí, então, pessoal. A gente agradece muito aí a atenção de todos vocês. Estamos juntos. Qualquer dúvida, nós aqui também da equipe, estamos aqui para auxiliá-los, tá? Boa noite para todos.